O que foi conversado nessa reunião ontem na CBF? Ontem foi uma reunião para analisar e dar um pontapé inicial em função das duas ligas que hoje existem no Brasil. A Liga Forte e a Libra, né? A Liga Forte União, que fazem parte de alguns times, e juntamente com a Libra. A proposta é de unificação. Então a gente teve lá, junto da presença do presidente Edinaldo, na CBF, para formalizar isso. As duas instituições já vêm conversando há algum tempo e chegaram à conclusão de que é inevitável uma unificação. Isso é um passo muito importante para o futebol brasileiro e eu acho que a CBF está disposta a contribuir nessa função e dentro da possibilidade, ajudar para que se concretize. E foi falado de alguns pontos importantes, né, lá dentro, que foi um dos pontos que foi tocado, principalmente pela presidente Leila do Palmeiras, foi em relação ao fair play financeiro, que é uma coisa que precisava ser instituída dentro da CBF. Hoje existe um órgão dentro da CBF, que é a CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, e que foi criada para poder tocar esses pontos. Porém, ela está sem expressão. Então, uma das solicitações é que a CNC seja mais atuante, mais rígida, para poder tocar alguns pontos importantes para que seja melhorado o futebol brasileiro, né? Ô Rômulo, o Guarani tinha recebido 3 milhões pela assinatura do contrato, né, para pertencer à Liga. Quanto é que o Guarani vai receber? Qual é o valor? Foi conversado a respeito de valores nessa reunião? Não, Batista, não foi falado de valores. Nessa reunião, a intenção é que seja feita uma composição financeira entre as duas ligas. Porque tanto os times da Libra, que o Guarani pertence, quanto os times da Liga Forte, União, já receberam um aporte financeiro. Porém, tem duas composições distintas, né? Uma tem uma composição que fala sobre os valores futuros de transmissão dos próximos 50 anos, e a Libra já tem um outro posicionamento. Então, esses dois fatores têm que ser colocados em mesa e ver como é que são feitas essas composições financeiras para ser repactuado novamente para os clubes, mas não agora, isso para 2027 ou 2026 ainda. Até que isso não ocorra, continua a mesma proposta, né? Colocar aqui na roda o nosso comentarista Carlos Henrique. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos conversando com Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Rômulo, boa tarde. A minha pergunta a primeira pergunta é em cima disso realmente que você está falando, sobre a reunião que você participou na CBF ontem. Pelo que você ouve, ou se vocês debateram isso, está próximo de acontecer o Campeonato Brasileiro sendo organizado pelos clubes e não pela CBF, Rômulo? Boa tarde, Carlos Henrique. Prazer falar com você. Sim, foi colocado esse ponto, inclusive está tendo hoje, acredito que, não sei se já acabou não, mas agora na parte da tarde está tendo o Conselho Técnico da CBF. E um dos principais pontos que foram levantados, inclusive na reunião de ontem, foi que o Campeonato Brasileiro de 2026 já possa ser conduzido pelos clubes. Então esse é um ponto que vai ser colocado lá hoje e com alguns critérios. Então, por exemplo, o fair play financeiro foi colocado como critério, a avaliação dos campos como um todo, esse tema que ficou recente aí na mídia em relação aos campos de grama sintética, que alguns jogadores reclamaram, porém outros clubes já gostam e que está dentro de uma tendência, até mesmo mundial, a parte da CNC ser mais atuante, essa parte dos direitos de transmissão, principalmente da Série C, que foi um ponto que eu toquei bastante lá com o presidente Edinaldo também, e a gente vai conduzir junto com o presidente Reinaldo da Federação, para que consigamos também ter um pouco mais de autonomia nesses pontos.
mas é um tema muito latente, viu, CH? Que legal, você está trazendo uma ótima notícia, porque eu não vejo outro caminho para o futebol brasileiro crescer, né? Tem que tirar da mão da CBF, eu tenho certeza que os clubes têm mais competência para tal organização. A outra pergunta diz respeito ao que aconteceu com o menino sub-20 Luigi na Libertadores no Paraguai, aquela patifaria que fizeram com o menino que foi vítima do racismo. A presidente Leila, um dia depois, veio a público, criticou essa punição, entre aspas, que a Conmebol acabou... A Conmebol acabou aplicando uma multa ridícula em cima do time paraguaio, e me parece que vai ficar elas por elas, e a presidente veio a público convocar os clubes para que deixem da filiação da Conmebol para se filiar à CONCACAF. Isso foi discutido na reunião também, Rômulo? Foi discutido também. Bom ponto que você tocou, CH. Esse foi um ponto que teve uma relevância muito grande, porque vários clubes já passaram por esse processo, né? Por esse problema que até hoje, nós estamos no século XX, e isso ainda acontece no mundo. É incrível, né, cara? As pessoas discriminar em função de cor da pele. Isso acontece muito nos países sul-americanos, né? Quando, principalmente na Copa América, na Copa Libertadores da América, e tanto a presidente Leila, quanto o presidente BAP, quanto o presidente Júlio Casares também, que ambos já sofreram todos esses problemas, já passaram por isso, e foi uma coisa que foi muito redundante lá, todos concordaram, e é uma pauta também de hoje, do Conselho Técnico, esse processo de que essa multa, cara, não existe, né? Eles cobram $100 mil para um atraso de 2 minutos que o Fluminense teve lá para entrar dentro de campo na Libertadores, e eles cobram $50 mil para uma multa contra o racismo, e que essa multa é paga para a própria Conmebol. Então, quer dizer, a instituição que é responsável pelo processo de organização, ela multa e ela mesma recebe a multa. Então, assim, não faz o mínimo sentido. Então, os clubes, na postura que chegou ontem na decisão, que é como sugestão, que os clubes sejam punidos, mas muito com penas bem altas, significativas, tipo exclusão da competição, perda de pontos, ou valores exorbitantes, mas para os clubes, não para a instituição que está organizando o processo. Então, esse foi um tema muito debatido e que ele vai subir. Existe sim essa possibilidade, foi colocado lá ontem também como opção a CAF, e está sendo discutido isso sim, CH. Bom, esgotado esse tema, né, da reunião ontem na CBF, eu sei que você estava aí numa reunião importante e destinou um tempo aqui para atender a nossa reportagem. Sim. Se você tiver disponibilidade, gostaria de fazer aqui mais algumas perguntas fora do tema, tudo bem? Tudo bem, Batista. Só peço que seja breve, porque o pessoal está me esperando aqui, mas vamos lá. Sim, vai ser breve, eu sei dessa reunião, aliás, agradeço a sua deferência, né, em ter saído da reunião para nos atender. Sobre a assembleia que vai acontecer hoje à noite no Estádio Brinco de Ouro, Assembleia Geral de Sócios, para discutir a questão de aparelhar o clube caso futuramente tenha aí uma proposta de SAF. Qual que é a sua expectativa com relação àquilo que vai ser discutido hoje? Batista, esse tema ele foi colocado para o Conselho Deliberativo na última reunião que a gente teve e foi muito bem conduzido pelo Marcelo Dias, que também vai conduzir a reunião de hoje, e a intenção é que seja da mesma forma. Como foi feito no Conselho Deliberativo, a gente quer que aconteça um debate. O Conselho debateu, não foi uma imposição, não foi uma definição traga pela diretoria, pelo presidente, pelo Guarani. Foi uma proposta de que a gente imagina que o futebol brasileiro hoje necessita de uma profissionalização, e a gente tem hoje
vários cases, tanto alguns positivos e outros negativos. Por isso que a gente não quer cair nesse erro. Então tem que ser um negócio muito bem elaborado. Então o Conselho avaliou, foi feita uma primeira proposta, foi debatida. Nós fomos para uma segunda questão, uma segunda reunião, entendemos esse debate, depois nós fomos para uma decisão do Conselho Deliberativo. Então a ideia é que hoje seja da mesma forma, seja colocado para os sócios, bem transparente todos os pontos que foram definidos pelo Conselho Deliberativo, para que eles debatam, para que eles analisem e para chegar na melhor solução possível. A gente quer um estatuto pronto para que possamos receber proposta de SAF, que sejam realmente interessantes, importantes para o clube, e que venha para resolver a situação. Não seja cabine de emprego, que não seja intenções financeiras pessoais para ambas as partes, que seja uma coisa que tenha propósito para o futebol do Guarani Futebol Clube, para projetos para a categoria de base, projetos para o futebol profissional, projetos para uma academia de primeiro mundo, para uma fisiologia de primeiro mundo, para um centro de treinamento com 4 campos, com alojamento bem feito, uma arena bem montada, pagamento das dívidas, projeção para os sócios, para clube. Então tem que ser um pacote que seja muito interessante para o Guarani, para mudar a história do Guarani de uma vez por todas. Por isso a gente quer que seja bem elaborada essa proposta, para que os sócios façam e tomem a melhor decisão possível para o Guarani Futebol Clube. Sobre a parte financeira, como está o clube hoje? A gente sabe que teve queda de receita. Tem salário atrasado, direito de imagem de atletas. Como que está financeiramente o Guarani? Hoje nós estamos com tudo em ordem, Batista. Nós não temos nenhum real atrasado de nada. A gente passou, sim, por um processo difícil no final de 2024. Tivemos bastante deficiência, mas a gente conseguiu, na unha aqui, segurar e manter as contas em ordem em outubro, novembro e dezembro. Foi um desafio muito grande, porque a receita já estava comprometida no ano de 2024. 2025 nós começamos com uma queda de patrocínios, e a queda maior vai vir agora, né, com a diferença muito gritante das cotas, que na Série B era um valor, e agora para a Série C é um valor que é quase 80%. Mas a gente está buscando alternativas com novos patrocinadores. Acho que em breve a gente consegue anunciar uma parceria que vai nos ajudar bastante nos próximos dias, aí eu espero, para a gente poder montar com mais clareza, com mais firmeza e passar a Série C, que é o nosso principal objetivo, que é retornar para a Série B, e nós vamos conseguir. Que tipo de parceria que é essa? Parceria de patrocínio mesmo, né? Tá. Estou buscando e a gente está negociando, e eu acho que o departamento de marketing vai conseguir realizar esse fechamento, que vai nos ajudar bastante. E o Guarani, com essa parceria, conseguirá contratar? O torcedor está preocupado com a disputa da Série C. O Guarani não pode entrar num campeonato para permanecer, né? Não é o lugar do Guarani na Série C. Vai conseguir contratar aí alguns jogadores mais cascudos? Batista, a gente está no mercado trabalhando. Pastana, o nosso executivo de futebol, está discutindo diretamente comigo, na verdade, alguns nomes, e a gente ainda não tem nada definido, nada fechado. Mas eu posso dar certeza para o torcedor do Guarani que a gente vai fazer uma Série C digna e com o objetivo principal, que é retornar para a Série B. O Campeonato Paulista, a gente teve um desempenho, não vou falar que foi bom, mas foi razoável, porque a gente não conseguiu a classificação, mas o time mostrou que é competitivo, o técnico Maurício mostrou que tem qualidade no trabalho, é um profissional intenso, a gente mantém a espinha dorsal e vai trazer peças pontuais para que a gente consiga o principal objetivo. Nós vamos conseguir, cara. Estamos bem focados esse ano aqui, nesse objetivo de voltar para a Série B. Ô Rômulo, você está chegando agora, né? Recente dirigente que está à frente do Guarani.
Qual é o seu ramo de atividade? Você faz o que da vida, Rômulo? Eu trabalho no varejo, Batista. Eu trabalhei nas principais redes de varejo do Brasil durante muito tempo e hoje eu tenho uma empresa. Eu sou empresário, trabalho no ramo de eletrodomésticos. É uma situação bem diferente, né? Como dirigente, eu já estava no clube como vice-presidente comercial, porém a responsabilidade ela mais que dobrou, mais que triplicou, né? Então, mas tá sendo um desafio interessante, apesar de ter bastante dúvidas aí e críticas, e a gente está aberto para recebê-las e da melhor forma possível, fazer até com que a gente cresça com isso e aprenda, mas nós vamos conseguir vencer essa batalha, se Deus quiser. Então tá bom, Rômulo, muito obrigado pela sua atenção e obrigado por ter deixado aí a reunião. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista, estou à disposição para uma nova entrevista com mais tempo, com mais detalhes, e fique à vontade aqui, conte com o Guarani Futebol Clube. Um abraço a toda a família bugrina, e eu peço que a torcida acredite, que nos apoie, que a gente pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para fazer o melhor para o Guarani, para trazer ele de volta para a Série B. Muito obrigado, tá aí, portanto, o presidente Rômulo Amaro do Guarani. E aí, CH, o que você achou aí da fala do presidente bugrino? Trouxe muitas novidades, Batista. Faz tempo que a gente não colhia tantas informações numa entrevista dessa. Pelo menos na minha ótica, são muito relevantes o que ele trouxe aqui, as informações. Primeiro, sobre fair play financeiro, não é? Isso está sendo discutido de verdade para acabar com esse negócio de clube caloteiro no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, além do controle efetivo de investimento, equilibrar a entrada e saída de dinheiro, para não virar uma confusão, né? Porque tem muito clube que arrecada 300 milhões por ano e gasta 1 milhão. Eu não preciso nem ficar falando o nome dos times, que todo mundo sabe. Outra coisa muito relevante é que ele colocou que provavelmente a partir do ano que vem os clubes brasileiros vão tomar conta do Campeonato Brasileiro em todas as divisões. Essa informação é sensacional. A CBF não tem competência e não deve tomar conta dos campeonatos brasileiros. Quando isso acontecer, pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Os clubes vão arrecadar melhor e mais. Certeza. E em terceiro lugar, além da situação financeira do Guarani, essa coisa toda, que graças a Deus, segundo o próprio presidente, tem um controle razoável, foi a história levantada pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em relação à desfiliação dos times brasileiros da Conmebol, que faz um péssimo serviço para o futebol sul-americano, e todos pedirem filiação à CONCACAF. Tem que pressionar mesmo, porque esse episódio do Luigi, atleta sub-20 do Palmeiras, né? Essa punição ridícula da Conmebol, dando uma multinha lá de $50 mil, ele foi muito feliz no que ele colocou. Você atrasar 1 minuto no jogo da Libertadores, você tem que pagar 100 por minuto, $100 mil. Agora, a Conmebol quer combater racismo, isso é protocolar, com multinha de 50 mil? Ah, dá licença, ninguém é idiota. Então eu gostei muito da entrevista assim, Batista. Ainda repercutindo a boa entrevista do presidente Rômulo Amaro, eu queria que você me ajudasse a interpretar um fato que a hora que ele colocou, eu não estava no ar ainda, mas eu falei, puxa, aqui existe uma dúvida que eu gostaria de tirar com ele. Infelizmente, quando eu estava me conectando, você já se despediu dele e fica para a próxima. Mas ele, num determinado momento, quando perguntado por você sobre a SAF, ele disse que tem que ser um debate perfeito, ele disse que tem que se analisar com muita profundidade. Em outras palavras, para não se entrar em gelada como outros já entraram, perfeito também. Tem que ver como é que vai ser essa questão, o Guarani tem que estar acima de tudo. Então, ó, construção de uma arena, um CT de alto nível de primeiro mundo, com 4 campos de treinamento, um clube associativo,
né? Lembrar dos sócios, homenagear os sócios do clube com um equipamento bem feito, investimento nas categorias de base. E aí eu tô aqui conectando, chegando para perguntar. E aí me ocorreu o seguinte, pelo menos 3 dessas citações que ele falou, que tem que ser muito bem analisadas e abordadas nesse debate sobre a possível implantação de uma SAF, elas estão inseridas no contrato firmado, no compromisso assumido e referendado pela Justiça do Trabalho com relação à aquisição do estádio Brinco de Ouro da Princesa pela Magnum, pelo grupo do Roberto Graziano. Então não estaria existindo aí uma conjunção de fatos que não podem ocorrer 2 vezes? Por quê? Porque a Magnum já pagou boa parte aí dos valores referentes ao Brinco de Ouro, só que ela não pode tomar posse. Por quê? Porque está no contrato, num acordo com a Justiça do Trabalho, com o TRT 18, ou o TRT 15, está explícito quais são as obrigações do Guarani e quais são as obrigações do parceiro. Então o Guarani só deixa o brinco, tudo isso nós estamos falando aqui há muitos anos exaustivamente, quando tiver pronta a arena, quando tiver pronto o CT e quando tiver pronto o clube poliesportivo. Muito bem. E o que tem a ver a SAF com isso, se isso já está celebrado num outro acordo, inclusive referendado pela Justiça do Trabalho? Aí me deu um clique. E eu queria que você e o CH me ajudassem a interpretar essa colocação do presidente. Ora, se isso vai para a mesa de debates na reunião de hoje à noite e outras que poderão surgir, para uma possível negociação do clube com a SAF, ora, mas já está acordado lá atrás, no momento em que o brinco foi negociado, seria o mesmo sócio? Ou seria o mesmo parceiro? Seria o mesmo Roberto Graziani da aquisição do brinco? Porque como é que se for um fundo de pensão norte-americano, só para dar um exemplo, que você vai firmar esse compromisso com ele, tem que ter dinheiro para isso, para aquilo outro, se isso já está compromissado para o Guarani entregar o brinco, dar a posse do brinco, cuja escritura já está registrada em cartório de registro de imóveis de Campinas, em nome do grupo do Roberto Graziano. Não te pareceu algo, não conflitante, mas algo que tem que ser melhor explicado no que tange exatamente ao que já está acordado, com algo que vai para a mesa de debate agora para um futuro acordo? Leia-se, implantação da SAF? Batista, CH. Eu entendo que o que precisa é debater, que foi isso que o presidente colocou, né? Para que lá na frente alguém possa, de repente, achar um pelo no ovo. E aí acontece uma revolução e tem que voltar tudo a estaca zero. Então todas as pendências que existem serão discutidas. E aí depois de uma outra assembleia, não é hoje não tem votação, é apenas debate, é apenas discussão sobre o tema. E aí futuramente vai ser marcada de novo uma assembleia de sócios para a votação. Aí terá votação, sim, o clube quer ser SAF. Depois que isso for aprovada, a proposta for aprovada em assembleia, aí o clube vai abrir para fazer, portanto, né, essa questão aí de estudar propostas. Com relação à questão do estádio... Mas tem uma situação que já está definida contratualmente. Mas deixa eu concluir, senão você não consegue entender. Tá bom, então. Isso é com relação à SAF. Com relação ao estádio,
Eu trouxe aqui a informação de que tem uma empresa, a Revi Construtora. A Revi Construtora quer fazer a construção de um estádio bem maior, um estádio que vai servir inclusive para shows, para grandes shows. E aí, se isso for aprovado em assembleia, aí o Roberto Graziano vai se desobrigar de construir o estádio para 12 mil lugares. Esse novo estádio seria um estádio para 25 mil lugares. Então eu trouxe essa informação. Talvez você ainda não estivesse no programa, né? Foi semana passada que eu falei a respeito disso. E aí tem que ser debatido internamente, tem que ser debatido nessa assembleia para saber se o Guarani toma ou não esse caminho. Para aceitar essa proposta, uma arena grandiosa, que inclusive vai servir para shows, e aí não seria mais aquele estádio de 12 mil lugares. E aí o Roberto Graziano não teria necessidade de fazer a construção, e aí poderia tomar posse do Estádio Brinco de Ouro. Tá. Então a arena de 25, ela substitui os outros, a primeira arena de 12, que está no contrato, mínimo de 12, e substitui o CT e substitui também o clube poliesportivo, é isso? Não, apenas o estádio. Tô aí dizendo. O Roberto Graziano ainda teria que construir o CT. É isso que eu estou dizendo, Batista. E ainda tem o VGV, porque no acordo que foi feito foi colocado um VGV, valor geral de vendas, daquilo que o Roberto Graziano estaria edificando no terreno do Estádio Brinco de Ouro. Aí teria que ressarcir uma parte desta grana, desse dinheiro, desse suposto VGV que seria construído lá no Estádio Brinco de Ouro. Então, para zerar o negócio. E tem também a questão aí desse dinheiro, 350 mil, que está sendo pago todo mês, né? Que deve terminar na metade do ano que vem, mas foi feito um aporte de 7 milhões lá em 2016, quando o Guarani subiu da Série C para a Série B, que tem que ser colocado também na extração final dessa conta. E aí talvez nem consiga chegar até a metade do ano que vem. Então são detalhes, muitas informações que precisam ser debatidas. Tá, mas o Roberto, essa arena de 25 mil lugares, multiuso seria feita onde? Não se sabe onde, né? Não tem, mas não vai ser no mesmo local onde é o Brinco, correto? Correto. E quem que vai pagar essa arena para a construtora, já que o Brinco já é do Graziano? Quem é que paga isso para a construtora? Qual é a parceria dela com o Guarani? Ela vai fazer uma arena de 25 mil e vai doar para o Guarani? Ou o Roberto Graziano paga a construtora e fica com o Brinco? Essas perguntas que você está fazendo, eu não tenho como responder. Eu não tenho... mas não fecha. Mas eu não tenho conhecimento. Por exemplo, no mas caso o raciocínio não fecha. No caso do Palmeiras, a W Torre conseguiu lá um acordo com o Palmeiras durante 30 anos. Ela vai explorar comercialmente os shows, ficando com 80% da arrecadação. Palmeiras 20%. Se for futebol é o contrário. O Palmeiras fica com 80% e a W Torre fica com 20%. Mas são coisas completamente diferentes. Agora, como é que eu não tenho conhecimento dessa essa proposta? Essa proposta nem existe ainda. Ela tem que ser feita, tem que ser elaborada. Então, mas eu tô tentando dizer para você que as pontas não se amarram. Se a proposta for formalizada, quem é que paga a construtora? Eu vou fazer e vou doar para o Guarani. Não, eu vou fazer e vou fazer uma parceria com o Guarani, mas ela leva o quê? A W Torre fez a mesma coisa, mas a W Torre fez onde era o Palestra Itália, na propriedade do Palmeiras. Então, mas o dono dessa empresa, a Revi, ele era o CEO, ele era o CFO da W Torre, foi ele que comandou a construção do Allianz Parque.
Mas então, não fecha, Batista. A contrapartida do Palmeiras foi dar a propriedade que já existia num dos locais mais valorizados de São Paulo, ali em Perdizes. Então o Guarani tem o terreno dele, que é aquele terreno da Bandeirantes. Então o Guarani pode entrar com o terreno dele nesta sociedade que será executada, que será planejada. Então, a contraparte, a empresa, essa Revi, vai doar para o Guarani. Ora, isso não é possível, pô. Não existe, é uma operação comercial. Então são 30 anos no modelo que foi feito o Allianz Parque. É uma proposta dentro daquilo que é possível, porque o negócio só funciona se for no ganha-ganha. Claro. Não tem como uma parte ganhar e a outra ser prejudicada. É do jeito que tá aí, uma arena de 25 mil lugares, multiuso, moderníssima, em cima do terreno que é do Guarani. E a contrapartida do Guarani é só o terreno, e o Roberto Graziani se desobriga de tudo e toma posse no brinco. Não fecha, Batista, desculpa. E eu sei que ainda faltam informações. Eu prefiro... Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou aqui homenagear o guru do cume da montanha da Serra do Japi. Vamos aguardar. Só para dar o nome, né? Eu falei que ele era o CFO da W Torre, é Luiz Davantel. Luiz Davantel é o nome do proprietário desta empresa, uma construtora que comandou a Arena do Palmeiras. E os moldes daquilo que será feito no Estádio Brinco de Ouro são os mesmos moldes daquilo que foi realizado com o Palmeiras. Claro, é evidente que tudo isso será colocado em pauta para debater. Tudo isso acontecer, claro que tem que ter a anuência da Justiça do Trabalho, porque o Roberto Graziano, ele assinou lá na Justiça do Trabalho a construção de uma arena para 12 mil lugares. Então é lá que tem que haver anuência. Se a Justiça do Trabalho disser não topo isso daí, né? Não fecha a conta, como está dizendo o Tigrão. Aí a Justiça do Trabalho pode impedir a realização do negócio. Batista, você está fazendo uma comparação com o negócio muito interessante isso, e vale um grande debate, com a parceria do Palmeiras com a W Torre, da então consultora W Torre, né? Mas é incomparavelmente distante a situação, porque lá a contrapartida do Palmeiras, para ficar depois 80 para você e 20 para mim em show, e 80 para mim e 20 para você em futebol, em bilheteria, bom, tudo certo, fez, acertou, tem lá uns conflitos, tem um processo na justiça, tem dinheiro em aberto que a W Torre não repassou para o Palmeiras, e isso é público. Agora, tudo bem, tá tudo claro. Agora, não dá, são situações totalmente diferentes, porque a contrapartida do Palmeiras foi dar o estádio para que ele passasse por aquele imenso retrofit e virasse o que virou. Mas o terreno estava lá, o estádio estava lá, ele foi coberto, foi totalmente reformulado, retrofit total. Agora, essa situação é totalmente diferente, porque tem um terceiro no negócio. Lá foi W Torre e Palmeiras. Agora é a Revi, o Guarani, e alguém tem que sentar à mesa com o Graziano e falar, e aí? Como é que nós vamos fazer? Você vai me ressarcir de alguma coisa? Estou fazendo a arena que era obrigação sua, e agora você não cumpre ou não paga pelo acordo, não estou dizendo que não paga porque não quer pagar. Por esse acordo, você se desobriga. E qual o ressarcimento que você vai me dar de eu liberar o brinco para você edificar o que quiser lá e eu assumo a sua bronca? E quanto que a Maria leva? Então tem... A diferença é interestelar. Lá eram duas coisas. E uma contrapartida gigantesca do Palmeiras. Aqui não. Dentro desse raciocínio que você desenvolveu, que também não é nada oficial, não existe nada no papel. Não existe nenhuma proposta formal.
Mas se for por essa linha, tá faltando um personagem aí no último capítulo da novela.